Essa escola bereana nessa noite já está caminhando já para o final do trimestre, né? Por incrível que pareça, né? Começou ontem e a gente já está na lição 9. É muito rápido, mas é isso. Já temos até a lição, a revista do próximo trimestre vai falar sobre maturidade. Muito interessante a lição. E eu vou dar uma sugestão para vocês. Amanhã, às 15 horas, às 15 horas? Às 15 horas, temos um podcast do NPC, do nosso Núcleo de Estudo de Política e Conservadorismo, sobre trans no esporte. 2 doutores, 2 pesquisadores, cientistas, gente de alto gabarito aqui, né? A doutora Cíntia, que é a nossa professora aqui na classe de inglês, e o Anderson Silveira, que também é doutor na área de fisiologia, do esporte e tal, um cara também conceituado, também é nosso professor de adolescentes aqui. O nível, né, o sarrafo é alto aqui. Eles estiveram nesse podcast aqui e foi, vale a pena você participar. Ele foi gravado hoje para a gente apresentar amanhã no canal oficial da igreja, né, Felipe? Maravilha. Então, vejam que está top. Vamos orar, então. Deus, louvamos o Teu nome por estarmos aqui, Senhor, nesta noite, na Tua presença. Pedimos a Deus a Tua bênção sobre nossas vidas, que Tu nos guarde, nos abençoe, nos ilumine, que a ministração, Senhor, do Edivanei seja uma bênção para nós. Possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento para compreendermos as verdades da Tua palavra. Te adoramos, ó Deus, porque estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, para reconhecer, Senhor, o Teu nome, Te engrandecer, Te louvar, aprender, ó Deus, a Te servir na beleza da Tua santidade. Pedimos a Deus a Tua bênção sobre cada um dos que estão aqui nesta noite, daqueles que estão vindo para esse lugar, dos nossos amigos internautas que estão participando online, que Tu possas, ó Deus, encontrá-los, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor, e comunicar a eles, ó Deus, o Teu favor, Senhor, a Tua bênção. Que essa noite seja uma noite memorável, Senhor, de ensino, de estudo, Senhor, profundo, Senhor, profícuo da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado, Deus, pela instrumentalidade do Vaninho, Senhor, que se dispôs a ministrar essa lição, que a Tua boa mão seja com ele, para que ele seja um fanal de luz para transmitir a verdade do Teu Evangelho. Muito obrigado, Deus, por esta noite, te louvamos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você recebesse com muito carinho, com muita alegria, com muita... Edivanei, um layout novo, dando todas as condições para você ministrar uma aula que vale a pena, não é? Até o pastor oficial está aí hoje, te prestigiando. Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Prazer, mais uma vez, estar com os irmãos aqui na Escola Bereana, para poder a gente, juntos, né, a gente poder estudar, né, a palavra de Deus, estudar essas lições que têm sido propostas para esse trimestre. E temos aprendido aí a fundo, né, aquilo que diz respeito à carta aos Romanos. Agora, só que aí chegou a parte do desafio, né, porque a revista ela tem aqui algumas divisões de abordagem que acaba se tornando uma análise mais aprofundada dentro dos capítulos. E o que acontece? A gente vai acabar perpassando por algumas situações que a gente já falou, mas tentando dar aqui um pouco da nuance que trata a lição de número 9, que é essa lição aqui, características da rejeição de Israel. Está ali o Gilson, que instalou a TV batendo a foto. Obrigado aí pela instalação, Gilson. E ficou muito legal. E a lição de número 9, ela trata sobre essa ideia das características da rejeição de Israel. Só que em si a gente vai precisar analisar alguns pontos que diz respeito à lição passada, porque o capítulo da lição passada trata basicamente de coisas relacionadas ali ao capítulo 10 também, e sobre obediência e desobediência. E o fato de tratar sobre obediência e desobediência faz com que a gente atente para os aspectos relacionados à rejeição de Israel. Então, aqui a gente tem o nosso texto bíblico básico, que é Romanos... Acho que o pessoal em casa vai ter um pouco melhor aí a visualização
da nossa projeção. Então, o nosso texto bíblico básico ele está em Romanos capítulo 11, do 1 ao 6. Só que o capítulo 10 ele é muito importante nessa ótica aqui. Então, eu vou pedir para que você tenha a sua Bíblia sempre em mãos aí. Eu vou citar algumas coisas aqui e vai estar, obviamente, dentro dessa perspectiva. E o capítulo de número 10 de Romanos, ele é importante porque ele vai começar a tratar, ele é vamos dizer assim, ele antecede, né, a abordagem de Paulo sobre essa temática das características da rejeição de Israel. Paulo, no versículo 1, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a salvação. O que você precisa entender aqui, logo aqui para nós iniciarmos? Paulo, quando ele está tratando sobre a justiça de Deus em Romanos, o pano de fundo de toda essa narrativa diz respeito à questão da salvação. Estudar sobre a justiça de Deus, a justificação pela fé, vai ter sempre essa ligação com a salvação, até porque Paulo, como um bom apóstolo, né, um homem que vai aqui romper barreiras para poder pregar o evangelho, ele precisa anunciar a obra salvífica de Cristo. Logo, a temática salvação é o pano de fundo quando a gente vai tratar tanto do aspecto que foi da semana passada, obediência, desobediência, e também essas características da rejeição de Israel. Então, Paulo ele vai falar que o desejo do coração dele, a oração, aquilo que ele se predispõe em relação a essa temática que ele está aqui tratando com os romanos, né, que é a igreja em Roma, diz respeito a essa ótica da salvação. Aí ele diz, no versículo 2, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, segundo ponto, existe uma deturpação como se enxerga essa ideia do que ele diz aqui chamado zelo. Isso é, há uma perspectiva de pessoas que buscam acertar, mas com entendimento equivocado. O pastor Ronaldo sempre fala, de boa intenção, o inferno está cheio. Isso significa que o entendimento equivocado acerca dos ensinamentos bíblicos, ele pode trazer uma distorção que vai culminar em prejuízos relacionados à salvação. E aqui Paulo está afirmando essa perspectiva. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, em relação ao capítulo 10, eu fico por aqui nesses 3 versículos, porque aí você já entendeu o que Paulo está querendo tratar. Primeiro, o seu desejo em relação ao entendimento, acerca do que é a verdadeira justiça de Deus. E 2, o que é essa justiça de Deus, o bom entendimento dela. E 3, pela fé, justiça pela fé. Essa justiça pela fé, ela vai trazer um contraponto à ideia de justiça pela sua própria mão de obra, vamos dizer assim, pela sua própria possibilidade meritória de poder você fazer justiça. Esse é o grande equívoco que a gente vai tratar aqui no aspecto dessas rejeições de Israel. O capítulo 11 a gente vai abordar na segunda parte da lição, então a gente vai poupar aqui um pouco de tempo na leitura desse texto aqui, porque a gente vai trazer, pincelar trechos, alguns recortes dessa passagem para poder a gente falar sobre ela. Romanos 11, 22 é o texto áureo, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. A ideia de Deus ser um Deus benigno, mas que também atua de acordo com o parâmetro de comportamento e das escolhas daquelas pessoas que conseguem receber o direcionamento do que deve ser feito em relação aos mandamentos de Deus, em relação aos princípios de Deus. Podemos dizer assim, se Deus, no que diz respeito a relacionamento, ele é um Deus que não somente age em favor de trazer um relacionamento com o ser humano, ele também é um Deus que reage às nossas atitudes.
tanto no que diz respeito a praticarmos bons atos, quanto também da parte contrária. Significa o quê? Se falarmos de um Deus de justiça, estamos falando de uma justiça na sua plenitude. Logo, a gente não pode usurpar a justiça de Deus, por essa justiça estar ligado também ao amor de Deus. Costumo sempre repetir isso e sempre que vou falar sobre essa temática eu vou sempre falar. Você já escutou aqui em algumas outras aulas, eu fiz alguns comentários dizendo que não há como a gente separar o assunto justiça de Deus com o amor de Deus. Assim como falar do amor de Deus, é impossível falar do amor de Deus sem que a gente fale pela justiça de Deus. E você vai ver isso aqui hoje claramente por conta da manifestação dos próprios planos de Deus. A gente tem aqui alguns objetivos, perceber que a obstinada desobediência de Israel não conduziu Deus a rejeitar seu povo de forma definitiva. E identificar, né, os erros cometidos por Israel, ou pelo menos algum deles, né, ao longo da história de Israel, principalmente no texto do Antigo Testamento, os quais levaram a nação a ser rejeitada por Deus. Lembrando sempre, a gente vai sempre atentar, aqui não vai funcionar, mas não é de forma definitiva. Quando a gente falar sobre a rejeição de Deus em relação a Israel, ela nunca é uma rejeição definitiva. E compreender por que Deus não rejeitou Israel de maneira permanente e perene. Veja que até os objetivos da lição eles são um pouco repetitivos, porque pensar em compreender o porquê Deus não rejeitou Israel de maneira permanente tem uma ligação direta com a percepção, né, dessa obediência ou desobediência de Israel para que houvesse uma rejeição em relação a esses atos, essas atitudes ou comportamentos de Israel ao longo da história. Então, peço a paciência de vocês, a gente vai falar de fato algumas coisas que diz respeito a lições passadas, mas vamos tentar aqui, na medida do possível, trazer uma abordagem singular dentro dessa perspectiva de rejeição. Primeira coisa, quando a gente entra aqui na nossa parte introdutória, é a gente pensar que o público que Paulo fala aqui aos romanos, você aprendeu isso na lição de número 1, isso eu tenho certeza, porque se eu não me engano, foi isso mesmo. Eu abri o trimestre aqui e falei sobre isso. O público que Paulo fala é um público, obviamente, que já, de alguma forma, teve a percepção da palavra, a percepção do que é o Evangelho. Só que você precisa pensar que o público em Roma, ele é mais abrangente do que somente os cristãos que estão ali em Roma. Por quê? Se você for estudar a questão cultural de Roma nessa época, você vai perceber que existe uma grande, né, um número expressivo de judeus naquela região. Logo, você tem judeus que, de alguma forma, abarcaram a ideia do Evangelho como meio de vida, cultura de vida, prática de vida, mas também nós temos o outro lado, que são aqueles que continuaram apegados à questão da tradição, à questão da religiosidade e as questões relacionadas principalmente à cultura de Israel, que logo vai ter todo o envolvimento com a questão da lei. Então você vê que o cenário que Paulo apresenta, essa perspectiva de ensinamento aqui, ela é abrangente no público que está tendo acesso a essa mensagem. A gente vai pensar que Paulo não teria, talvez, a ideia da abrangência do que essa carta teria, mas hoje estamos aqui estudando essa carta que Paulo escreveu. E aí a gente vê esse público abrangente. Judeus convertidos ao Evangelho e judeus que, mesmo convertidos ao Evangelho, ainda trafegam numa ótica de, vamos dizer assim, transitar com as questões da tradição, com as questões da lei e também com a perspectiva equivocada do que é a graça de Deus. Mas o fato tem aqui o público que foi transformado pela mensagem do Senhor Jesus. Isso aqui é muito importante e é por isso que Paulo fala aqui no capítulo 10, a gente leu aqui nos primeiros versículos, que Paulo, ele deseja, as orações de Paulo é para que eles possam ter esse bom entendimento. Veja como que é importante. Paulo aqui, ele não está gastando o tempo dele, está investindo o tempo dele
no bom ensinamento da palavra. É por isso que a gente tem uma escola bereana aqui, semanalmente, disponível para você ter acesso aos ensinamentos da palavra. E embora a gente fale assim, né? Não, a gente vai estudar aqui uma lição e ela tem algumas questões repetitivas em relação ao que a gente já estudou, até da semana passada, mas aí você vem aqui e aí Deus se encarrega de trazer a novidade que é revelada na palavra dele, e eu tenho certeza que você consegue perceber que isso não tem nada a ver com quem ministra, mas tem a ver com a boa mão de Deus, né, para poder a palavra de Deus levar e tomar o rumo necessário para poder a gente receber, né, o direcionamento para nossas vidas. E aí a gente pensa, rejeição. Rejeição é uma temática que vai falar sobre relacionamento. Relacionamento fala sobre a afetividade fala sobre proximidade. E quando pensamos em Israel, a gente consegue fazer esse parâmetro claro sobre a vontade de Deus. Deus, quando ele constitui Israel, dá a Israel uma ideia de nação, uma ideia de povo, uma ideia de ter um Deus que direciona essa nação, existe ali uma busca clara de Deus de manter um relacionamento com essa nação, manter um contato para que essa nação desenvolva o propósito do próprio Deus em relação à humanidade. A criação do homem, ela se dá de uma forma em que Deus ele dá ao homem algumas, vamos dizer assim, ele vai dar algum privilégio ao homem, isso é fato, em relação às demais criações de Deus. O homem ele vai dominar sobre as demais criações de Deus no sentido até de domínio, de administração. E isso tudo tem a ver com o relacionamento. E aí você se pergunta, essa rejeição dita na lição, ela está relacionada somente a Israel em relação a Deus, ou ela também tem a ver com Deus em relação a Israel? Porque essa é a pergunta que a gente faz quando a gente lê o título, característica da rejeição de Israel. A lição aponta para uma rejeição feita de Israel em relação a Deus. Só que Deus, ele trafega numa ótica, como eu disse aqui, de ver o comportamento, a atitude e as escolhas desse povo. Logo, Deus, ainda que ele seja um Deus longânimo, benigno, um Deus de misericórdia, o fato é que a possibilidade de escolha desse povo também traz um fator de condenação de Deus, ou de sentença, podemos dizer assim, seria a palavra mais adequada. Deus ele pode sentenciar de acordo com o que praticamos em relação aos princípios que ele pré-estabeleceu. E aí você pensa na relação de pai com filho. E aí vamos fazer aqui essa alusão das nossas vidas, e aí para essa lição ela não ficar tão distante da gente, vamos pensar na nossa relação com Deus e vamos pensar na relação de Israel com Deus. A ideia de um pai criador vai falar sobre uma ideia de filho, criatura. Essa ideia de relacionamento, ela precisa funcionar da maneira com que um relacionamento de pai para filho funciona. Um relacionamento de pai para filho, ele funciona primordialmente por conta das questões relacionadas ao quê? A autoridade. A autoridade do pai, ela vai acabar dando diretrizes que tem a ver tanto com a questão da condução, da provisão, da proteção. E quando a gente pensa em rejeição por parte do pai para o filho, a gente pensa num descaso, porque essa palavra rejeição ela é de um cunho muito forte. E quando a gente pensa, né, isso aí a gente tem visto muito por conta de famílias desconfiguradas nessa questão afetiva, a gente também vê filhos que rejeitam o pai. Só que é interessante, a Bíblia vai trazer em Isaías 49:15, né, que uma mãe, ela pode até se esquecer do seu bebê no momento de amamentação, né, assim, parafraseando o versículo. Mas ainda assim, Deus ele não se esquece de nós. Qual é a perspectiva? Se você pensar
na maior abrangência da palavra rejeição, entre essa convivência de relação paterna com o seu filho, a gente pode pensar nas várias configurações que nós temos aqui na Terra. Mas a gente vai pensar o quê? Isso na ótica divina, Deus ele jamais vai rejeitar os seus filhos. Há sempre uma provisão de relacionamento de Deus por parte da sua vontade para se relacionar com a humanidade. Por isso a gente falou aqui, a rejeição de Deus em relação a Israel, ela não é definitiva. E também não será definitiva de Israel em relação a Deus. Por quê? Porque Deus ele vai, com o seu plano, conduzir a história para um momento de encontro. Foi assim no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia vai trazer as várias dispensações, os vários períodos de aliança do povo de Israel com Deus por intermédio de homens. Esses homens, eles vão representar esse contato de relação com Deus, de alguma forma representando a humanidade. Deus, em todo o tempo, ele trabalha para não rejeitar a humanidade. Pelo contrário, ele trabalha todo o tempo numa humanidade que o rejeita por intermédio da desobediência, ele trabalha o quê? Para reatar esse relacionamento. E no Antigo Testamento, a gente vê de maneira insistente Deus fazer isso, de maneira insistente. Por isso, a gente vai pensar o seguinte, se em algum momento da história, esse aspecto tratado por Paulo, ele representa a maneira com que Deus ele se coloca numa posição de aguardo e definição do povo, no sentido de obedecer, desobedecer ou fazer as suas escolhas, Deus não vai fazer isso de maneira definitiva. Por quê? Ele quer a todo tempo restabelecer o seu contato com Deus. E aí, Romanos 11:1, a gente coloca essa pergunta, uma pergunta retórica de Paulo. Porventura, rejeitou Deus o seu povo? Essa pergunta é uma pergunta que Paulo faz de maneira retórica, no sentido de apresentar ao público que o ouve a refletir acerca daquilo que eles mesmos vivem, ou até mesmo os questionamentos em relação ao próprio Messias. E a ideia também do parâmetro de justiça. Justiça feita em causa própria, justiça feita pelas obras das próprias mãos, ou é a própria justiça, ou segundo a fé, ou a justiça pela fé, que não tem caráter meritório. Então, Paulo faz essa indagação, porventura Deus rejeitou o seu povo? Por quê? Deus não rejeitou o seu povo. O próprio Paulo, na sequência, ele vai afirmar, de modo nenhum. Por que de modo nenhum? Porque Deus, ele sempre pressupõe restabelecer o seu contato com a humanidade. Deus, ele não poderia rejeitar aqueles a quem ele mesmo escolheu. A ideia de Israel enquanto nação é uma ideia de que Deus ele vai, de maneira primária, escolher essa nação como participativa no processo de salvação da humanidade. Divanei, você falou uma palavra interessante aí, que de modo nenhum. Aí você falou das dispersações. A característica de uma dispersação para outra é justamente uma grande apostasia do povo de Deus. No caso, o próprio Jesus veio porque tinha uma grande apostasia do povo de Israel. Só que, de modo nenhum, no evangelho que estamos vendo hoje na dispensação da graça. Na próxima dispensação, quando a gente pega o estudo escatológico, Deus ele vai rejeitar o povo dele. Ele falou que só vai livrar 12 mil de cada tribo, do povo escolhido judeu. O resto, ele vai rejeitar todo mundo. Está lá em Apocalipse 7, de 1 a 8, se eu não me engano. A gente vai chegar nessa parte quando Deus ele vai ponderar essa possibilidade de salvação, inclusive do povo judeu, mas pensando num aspecto não abrangente, mas individual, no sentido de escolha. Fala, então, Vera. Eu estava estudando pelo Crente Docente, né? E aí você pediu para a gente estudar a santificação, né? E aí, dentro das categorias, né, da justiça, do justo por Deus, filho de Deus, regeneração e santo, né, a santificação. Eu estava lendo o Cristianismo Puro e Simples,
e ele faz uma analogia ao piano, né, ao teclado do piano. E eu imediatamente imaginei que Israel seria a pausa desse piano que faz a movimentação da música final, para que Deus encaminhe as coisas para que as teclas sejam tocadas da maneira como Ele deseja, e apesar das discrepâncias e das dificuldades no movimento, né? Israel tem uma participação de protagonista nessa perspectiva do plano de Deus, né, para a humanidade e no tudo que diz respeito à parte escatológica da Bíblia. Israel ele vai ser protagonista em todo o tempo em relação a momentos específicos da história, e assim será também nos períodos dos eventos escatológicos também. Tudo vai se voltar para Israel, no sentido não somente de tratar Israel, de possibilitar esse tratamento com Israel, mas também de cumprimento das promessas de Deus em relação a Israel. Aí Romanos 11:5 diz assim: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Sempre haverá a ideia, né, de um remanescente fiel, salvo pela graça em todo o processo de indiferença e rejeição aos ensinos das Escrituras. Esse aspecto do versículo 5 do capítulo 11. Essa ideia de remanescente é uma ideia, né, de pensar em que em todo momento da história, ou nas oportunidades que serão dadas por Deus e foram dadas por Deus até aqui, a ideia de que há sempre um remanescente, isso é, alguém que obedece aos preceitos de Deus e se mantém, mesmo nessa mudança de dispensação ou nessa perspectiva de nova aliança. O exemplo claro aqui, Moisés. O que acontecia no tempo de Moisés? Degradação total. Deus ele pondera fazer uma espécie de restart no mundo. Restarta aí um negócio que ficou feio. A questão da desobediência, a questão da apostasia, maldade. E aí, o que Noé representa? A ideia do homem justo. A ideia do homem que permanece nos preceitos de Deus. Aí o que Deus faz? Dentre a ideia de Noé como justo, Deus ele vai ponderar salvar, vamos dizer assim, a vida de Noé, da sua família, dá a Noé uma ideia para que ele possa crer nessa palavra, e assim faz. O dilúvio ele vai representar essa mudança por conta da aliança que ele vai fazer com Noé e de um novo momento para a humanidade. Se a gente vê também a história de Abraão, o que acontece quando a gente vê o capítulo 18 de Gênesis? Abraão ele está ali, de alguma forma, preocupado com a ideia de Deus trazer punição e destruição a Sodoma e Gomorra. E aí, o que Abraão faz ali? Ele vai falar sobre a ideia dos justos. Aí ele vai falar, pô, mas se tiver 50 justos ali, vai destruir tudo e não vai poupar o lugar por causa desses 50? E aí ele vai além, e 40, e 20. Qual é a ideia aqui de Abraão? Uma visão clara sobre a ideia de Deus, ele ser longânimo, levar misericórdia, isso é, retirar o resultado da desobediência daquele povo por conta desse remanescente. Veja que Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, ele vai dar um direcionamento de número para Deus como uma representatividade. E, de alguma forma, Deus dá uma resposta positiva para ele, mesmo quando o Abraão ele vai diminuindo essa quantidade. Você vê o que é o potencial do justo dentro dessa perspectiva da justiça de Deus e de Deus ele trazer uma espécie de sentença sobre essa desobediência. Então, Noé e Abraão, eles têm essa representatividade quando diz respeito à justiça de Deus e os remanescentes.
Então, a perdição da humanidade, ela não faz parte dos propósitos divinos. Deus, ele não criou o homem para que o homem se perca no propósito divino. 1 Timóteo 2,4 vai dizer, no caso aqui, Deus, né, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Você tem que pensar o seguinte, a ideia de rejeição ou de contrariedade de Deus à posição do comportamento humano, ela tem a ver com aquilo que o ser humano ele deixa de fazer quando tem o conhecimento, o entendimento da verdade, ou o que ele faz mesmo tendo conhecimento da verdade. E aí a lição ela vai começar a tratar sobre os erros e a consequência da condenação de Israel. Aí você vê que ele já começa a tratar sobre o capítulo de número 10, que era o capítulo que tratava, em grande parte, sobre a obediência à desobediência. E aí vamos pensar, a lição está falando sobre condenação, né? Os erros e a consequente condenação de Israel. Primeiro que rejeitar é diferente de condenar. Rejeitar tem uma ideia de repúdio. Então, quando você pensar na rejeição de Deus, você está pensando o quê? Deus ele pode muito bem repudiar algum tipo de comportamento, ele pode ser contrário a determinadas escolhas que nós fazemos, mesmo dando essa possibilidade ao ser humano de fazer escolha, Deus ele vai estar contrário quando nós fazemos de maneira contrária à vontade dele. Já a ideia de condenação é proferir sentença. Então pense, no plano de Deus, se Deus ele manifesta a sua misericórdia de maneira longânima, isso é, misericórdia, misericórdia, erro, misericórdia, erro, misericórdia, em algum momento vem o quê? Ele vai proferir sentença, isso é, vai ter um resultado por conta dessa desobediência. Deus ele não fica aleatório nesse sentido pelo seguinte, Deus ele tem um plano que será cumprido. Os planos de Deus eles não se frustram. A permanência na desobediência vai trazer resultado de uma condenação. Deus vai produzir e proferir uma sentença em relação ao resultado prático daquilo que a humanidade faz. E aí, isso significa um Deus que faz o mal à humanidade? Não. O próprio ser humano, quando ele se abstém de cumprir esses princípios e mandamentos, ele está startando o resultado. É igual, né? Tão certo quanto o ar que eu respiro. O princípio de Deus é assim. Você respira, não sabe como que funciona esse negócio, mas o ar está aí entrando pelas tuas narinas, Deus te deu vida. Assim são os princípios de Deus. Tu não consegue palpar, mas tem um resultado natural daquilo que Deus pré-estabeleceu. Deus jamais ele rejeitará em definitivo o homem. Por quê? Por conta dos seus planos e da sua longânima misericórdia. No entanto, o fato de Deus ele não ser definitivo essa rejeição, em algum momento vai haver o quê? A sentença. Considera, pois, a bondade, a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás o quê? Cortado. É o versículo 22 do capítulo 11. Poxa. Por Esse isso, é um efeito... efeito especial. É efeito especial em hebraico. Deixa eu te falar uma coisa aqui interessante. A pergunta do testemunho de Jeová que o Alex fez aqui foi sim. Foi. Pergunta TJ. Suscitou aqui algumas discussões aqui interessantes, Maninho. Mas o pastor Josiel fez aqui uma ponderação que eu acho que é legal. Já chegamos a um consenso aqui, mas é só para provocações. Pastor Josiel. Pastor Josiel guarda de... Não, a pergunta é a seguinte. Se Israel tivesse aceito, recebido o Messias, né? A graça, então, onde nós estaríamos, a igreja? Porque estamos aqui porque Israel recusou o Messias. Aí edificaria a minha igreja. A gente vai chegar lá. Mas se eles tivessem tomado posse... Não. Então, mas é isso que eu quero saber. É uma dúvida que...
que alguém tem. O plano salvífico de Deus, ele é um plano universal, abrangente. Isso, Edivanei? A ideia de Israel... Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, mano. Acabou. A ideia de Israel, enquanto nação escolhida, é por um propósito da vinda do Messias. E o Messias, ele vem o quê? Para todo aquele que nele crê. Então, crer, se arrepender, é o fator que vai gerar o fundamento disso é a promessa. Microfone. O fundamento disso que você está falando é a promessa que Deus fez a Abraão acerca da sua descendência. A descendência não está focada simplesmente em Israel, mas para todos aqueles que, como Abraão, creram. Então, isso inclui todos aqueles que, ao ouvir as boas novas, ao ouvir a salvação, ouvir a justiça por meio que Deus operou por meio do seu Filho, crerem, entendeu? Isso aí é definitivo. Isso é que é definitivo. Tá? Agora, em relação da tal pergunta que você falou, a pergunta retórica de Paulo, no capítulo 11, ela se fundamenta no capítulo 10º, ok? Porque ali, Paulo, no capítulo 10º, ele faz ali ele coloca na balança judeus e gentios, entendeu? Quando ele coloca na balança judeus e gentios, e diz assim, olha, Deus quer dizer que como o evangelho chegou às nações, chegou aos gentios, então os judeus, a nação de Israel está fora, aí Paulo diz, aí levanta a pergunta, por acaso Deus rejeitou? Não, quando você diz assim, Deus rejeitou Israel, agora é com a igreja, agora é com o gentio. Não. Um fato não exclui o outro. Exatamente. A abrangência da salvação, né, ele fala sobre os gentios, os gregos e tudo mais, é nesse sentido. O fato de ter chegado àqueles que não pertenciam à linhagem, vamos dizer assim, não significa que Deus o rejeitou, que é o que o pastor Fernando está falando, que é a perspectiva do capítulo 10. O Antônio quer falar pastor... Porque essa questão traz à luz exatamente a questão fundamental que nós devemos explorar nessa lição, que é a questão da fé, né? A fé, que tem relação porque a fé Abraão, iguala tanto judeus como gregos, no sentido de salvação. Não há outro meio. Toda pessoa só é salva, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Então ele pega no capítulo 10, exalta a pessoa de Abraão exatamente por causa disso. Porque antes que houvesse lei, antes que houvesse tudo, antes, durante e a fé surgiu ali. Professor Edivanei, professor, e Abraão a descendência de Abraão. Nós temos Israel, correto? Mas pela fé, Cristo, nós, os gentios, somos também descendentes de Abraão pela fé. Então ele tem a herança de Isaac, ok? E tem nós que pela fé também tomamos posse. Então, isso. Pera aí um pouquinho, deixa o meu filho falar um pouco aqui. Falar lá, ó. Meu filho quer falar aqui, pera aí. Fala aí, Felipe. Só para agregar, né, no meu humilde entendimento. Esse do capítulo 19, no verso 6, se você pegar do 1 ao 6, vai falar qual era o propósito de Deus para o povo de Israel, né? Que era uma nação santa, povo eleito e tudo mais. Então, não iria influenciar, porque, no caso, dentro da própria nação, ele tirou uma tribo para que fosse espelho. Olha, essa nação aqui eu vou separar para mim, que será sacerdote. Mas o propósito de Deus era que toda a nação fosse a nação de sacerdotes. Assim viria o Messias e, através da nação, iria ter a propagação do Evangelho. É isso que eu entendo. Maravilha. Então, a condenação de Israel, ela vai estar dentro desses fatos aqui. Primeiro, rejeitar a justiça de Deus pela fé. Rejeitar a justiça de Deus pela fé. Esse é o versículo de número 3, a parte A. Então, de maneira assim bem clara, os israelitas eles viraram as costas para a justiça que decorre da graça de Deus. Essa justiça que vem pela fé, como foi dito aqui, ela é rejeitada. O ensino da justificação pela fé, ela é rejeitada pelos judeus. Isso significa o quê? O objetivo principal do evangelho é exatamente trazer essa perspectiva de alcançar a salvação
por intermédio dessa justiça que é pela fé. Por quê? Pela lei, impossível configurar essa balança por conta da dívida que nós tínhamos. Aí diz assim, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, Cristo ele é um parâmetro de condução para que nós fôssemos justificados. Isso é Gálatas capítulo 3, versículo 24. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Então, Cristo ele é um fator de mudança nessa perspectiva de você ser justificado e somente justificado pela fé. Eles não entenderam esse corte, né? O corte não entende por causa primeiro, a gente vai chegar aqui, na rejeição, né, do próprio... Nesse momento, a fé aí tem esse entendimento de graça salvadora, é isso? A graça tem a ver com o favor que é imerecido. Logo, o entendimento de ser justificado pela fé é o recebimento da graça. Porque é antagônico para quem pensa nas questões meritórias que você pode receber salvação sem que tenha algum mérito das suas obras, vamos dizer assim. Então, é essa ligação da justificação pela fé. A fé, ela traz essa condição. Foi o que o pastor Fernando falou. Ela iguala nesse aspecto de receber a salvação. E a questão da graça entra porque nós não temos merecimento para isso. Se fôssemos pensar no merecimento, não alcançaríamos, não tem como. E aí vem o aspecto da graça. Então, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a finalidade da lei e seu término encontra-se na pessoa do Senhor Jesus. E que não há como salvar-se se não for por meio de Cristo. Isso é antagônico por quê? Você pensar no judeu aqui, eles vêm de uma construção, né, da sua tradição relacionada às questões da lei. Nesse dado momento aqui, no primeiro século, o Messias ele é uma figura não aceita e, totalmente antagônica à realidade do que eles presumiam com a vinda do Messias. A figura do que eles estavam esperando era outra coisa. Logo, como que você vai pensar? Se você se colocar no lugar, você vai ter um pouco de ideia sobre isso. Hoje você tem uma perspectiva diferente porque você viveu uma experiência, né, de transformação por conta da graça de Deus. Mas quando você fala para uma pessoa, por exemplo, que não passou por essa experiência, não é uma sensação de que a pessoa olha para você e fala assim, mas pô, como assim? Jesus, Salvador, perdão de pecados, mas você continua sendo pecador, mas agora Deus te libertou. É difícil de compreender nesse sentido, humanizando essa questão é difícil. E aí você pensar na cauterização religiosa desse povo aqui, é mais difícil ainda. Por isso que Paulo, quando ele está falando aos Gálatas, ele vai trazer muito essa temática. Por quê? Os caras estão ali enxertados dessa questão da tradição, da questão religiosa, e a cauterização é muito grande. O camarada não tem essa percepção. Lembra que a gente leu aqui a questão do entendimento da verdade? A oração de Paulo e o esforço dele, o desejo dele é exatamente esse. Porque onde que está essa mudança? É a mudança de enxergar espiritualmente. Somente dessa forma, porque senão você vai sempre trazer para o lado meritório. Você sempre tenta pelo lado meritório. Provavelmente aqui todo mundo já teve essa experiência na vida. Você fazer alguma coisa que você pode dizer assim, pô, mas isso aqui é muito certo, eu tenho todas as estratégias, eu estou com toda a instrumentalidade para poder fazer isso, mas não tem resultado. Por quê? Deus. É a maneira com que Deus ele tem de controlar o que ele bem entender e dar ao conhecimento da sua criação de que o realizar vem dele. O resultado de algumas coisas na vida, e principalmente nessa questão aqui da salvação, tem a ver com ele, é a benevolência dele. Se nós tentássemos, não conseguiríamos. Por isso, pela fé, não tem outra maneira da gente pensar. E aí, Atos 4:12 vai dizer assim,
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aqui, Lucas abordando essa mesma ideia. Então, Jesus, ele é o ponto que vai dividir a história nesse sentido do que se fala sobre justificação pela fé e de alcance da salvação, não pelos méritos. Eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. Qual é a perspectiva? Quando você tenta estabelecer a sua própria justiça, você enche de si mesmo. Orgulho, você passa a ser pretensioso, porque se você cria a sua própria justiça, o parâmetro de julgamento vem de si. A revista até coloca, Isaías fala sobre isso, que a justiça do homem é como o trapo de imundície. Eu penso sempre na justiça, a figura da balança. Aí você pensa que a balança, onde estava você e do outro lado o pecado, essa balança ela é totalmente díspare, ela é totalmente contrária uma da outra, porque da tua parte você não tem muito a oferecer. Então a balança do pecado ela está lá no alto e você totalmente impossibilitado de configurar esse equilíbrio. Na verdade ela está no baixo, o pecado está aqui. Fala aqui. Ou não? Se você pensar em termos de peso... Da onde coloca o peso contrário, né? Joga para você para baixo. Não entendi. E aí a ideia de estabelecer uma justiça própria é, na verdade, você afundar mais ainda aquilo que te possibilitaria. Por quê? É enxugar gelo, não tem essa possibilidade. Todo ser humano ele deve reconhecer essa inclinação natural que ele tem para o pecado e a sua impossibilidade, em relação a viver uma prática de vida que venha estabelecer. Por isso, o Israel, quando ele pensa a ideia de estabelecer a sua própria justiça, é uma remissão também aos aspectos da lei mosaica. Porque você imagina pegar ali um preceito de uma norma e está tudo ali estabelecido. E eles, como eu falei, a vivência disso daqui, ela não se dá mais somente por uma questão de obediência, mas por uma questão religiosa. A figura dos fariseus, ela representava muito isso. A ideia da estética mais evidente do que os próprios atos de justiça. Então é melhor se parecer do que ser. E aí não funciona. Por isso, quando se tenta estabelecer essa justiça própria, vai estar desequilibrado essa balança, essa compensação em relação a alcançar. Não se sujeitar à justiça que vem de Deus. Essa é a parte C. Então você vê que esses três pontos estão baseados em Romanos 10, versículo 3. A parte A, B e C. O pastor José vai falar. Não, Vaninho, tu está falando dessa questão aí de querer parecer. É interessante quando Jesus fala do jejum dos fariseus, né? Que a motivação do jejum deles não era simplesmente uma santificação, não era buscar... Era só para parecer que estava jejuando. Por isso que ele faz aquela crítica, né? Sim. Aos fariseus que queriam parecer que estavam jejuando, que ficava com aquele rosto assim meio parecendo que estava mal, com fome e tal. Uma encenação, né? Isso tem a ver, Vaninho, com aquela coisa assim, às vezes a câmera tá grua, assim, tá passando assim, a pessoa tá... Olha como... Não sei, né? Então, os judeus, eles decidiram... Os judeus, eles decidiram não se submeterem a essa justiça que vem de Deus, né? Como meio de salvação. A Isaías 66, 4. Assim eu lhe escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles mais temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal diante de mim. E escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. O profeta Isaías, um profeta messiânico, ele já vai trazer essa ideia.
A mensagem de Isaías ela tem um caráter exortativo justamente nesse sentido. 66:4 de Isaías. Então, ele diz assim, ó, eu lhe escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles mais temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram que era mal diante de mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Isso é, sujeitaram a sua própria perspectiva e não se sujeitaram à justiça de Deus. E aqui um ponto primordial para poder a gente entender esses aspectos esses fatos de Israel em relação a Deus, que é rejeitar Jesus como Messias prometido. Algumas afirmações que Jesus, na verdade, algumas maneiras de Jesus ele se portar quando ele era indagado, questionado pelos fariseus, ele dizia às vezes assim, né? Tu dizes, principalmente quando tinha a ver com alguma coisa que poderia ser uma maneira deles exaltarem, né, ou tentarem inflamar, vamos dizer assim, o ego de Jesus. E aí Jesus falava assim, tu dizes. É interessante porque quando Jesus ele era colocado nessa situação, ou que tentavam inflamar, né, essa parte, ele falava, tu dizes. Agora, quando se trata sobre o aspecto da salvação, ele não fala, tu dizes, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa o quê? Jesus, ele tinha nenhuma pretensão em relação a se inflar. A ideia de humildade de Jesus está em ele negar-se a si mesmo para cumprir um propósito. Então, por isso que toda vez que ele era inflamado com qualquer elogio, ele falava, tu dizes. Agora, quando se tratava da salvação, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom é só Deus. Sabes os mandamentos? Então, pastor... Jesus respondeu para José, fica na tua aqui, tu diz. E aí a gente pensa que essa rejeição direta feita dos judeus em relação a Cristo, ela é uma rejeição à provisão de Deus para a salvação. Por que isso? Quando você rejeita o Messias, você rejeita o plano de salvação para a vida daquele que é pecador. Então, a rejeição não somente ao plano de Deus, mas uma rejeição à possibilidade que você tem de ser salvo. Então, rejeitar o Messias é você rejeitar a Deus diretamente e rejeitar a provisão que ele preparou para a tua salvação. E aí, quando Israel faz isso, ele demonstra que é uma falta de submissão. Lembra que lá no início da aula a gente falou sobre a ideia de rejeição, falamos sobre pais, sobre filhos? Olha aqui, um aspecto claro. Você imagina Deus na condição de pai, ver a insubmissão de Israel em relação à provisão que ele enviou. E aí, qual é a grande problemática disso? Israel, ele tem uma debilidade na questão paterna, espiritual, vamos dizer assim. Porque ele não aceitou a vinda do Messias, logo há uma disparidade de relacionamento. Eu fico pensando como que Deus trata, né, todo esse cenário com Israel. A ideia de um pai zeloso que vê o seu filho o rejeitar, ou que vê o seu povo o rejeitar. A ideia de não aceitação. Quando a gente pensa na figura do filho pródigo, a gente consegue ter um pouco de ideia sobre isso, né? Olha só, você tem tanta coisa para poder desfrutar e você escolhe não se submeter a isso, aquilo que o teu pai te deu, ou aquilo que o teu pai possui como fator que agrega para a tua vida de provisão, de satisfação, e aí você vai e rejeita, é uma situação assim complexa. E eu vejo a história de Israel muito ligada com essa ideia do filho pródigo. Porque a ideia de rejeição
mesmo você tendo as possibilidades de usufruir daquilo que o pai pode possibilitar a um filho. É uma escolha que Deus ele não interfere. Deus ele não interfere. Ele simplesmente permite, por uma questão que a gente vai ver aqui já já. Alguém quer falar aí ainda? Alguém quer falar aí? Não está atrapalhando não. Quando eu falo que a minha lição é a maior, mas hoje não é não. Hoje não é não. Só é a mais complicada do trimestre. Mas vamos lá. Aí diz assim, ó, João 1, 11 e 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, aos que creem no seu nome. Então, se Israel não recebe Jesus como Messias, ele não usufrui dessa condição. E aí onde que está o nosso privilégio? O nosso privilégio está em quê? De ter recebido Jesus como Salvador. E agora nós podemos, né, pela afiliação, somos a doutrina da adoção, nós fomos condicionados a sermos filhos de Deus por conta da benevolência de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a realidade. Então a rejeição de Israel, ela faz com que a gente perceba essa rejeição no sentido espiritual, no sentido de paternidade espiritual, mas também a gente consegue perceber aquilo que nós usufruímos hoje. Nós usufruímos de algo que, dentro dessa linha que a gente falou aqui, a gente nem poderia imaginar que seria possível usufruir, ter essa bênção de ser chamados filhos de Deus, receber essa graça e poder ter salvação. Então esse fato transformou a salvação em Cristo num meio universal, como eu falei aqui. A obra salvífica de Cristo ela é abrangente e universal. Isso é, ela alcança a humanidade desde que haja a fé, né, que aí geralmente é dito como crer na Bíblia, e a ideia de arrependimento. O arrependimento, ela traz uma condição de que agora você leva uma vida diferente do que você vivia, até porque agora você tem uma consciência, um entendimento diferente do que antes era. Então, tanto gentios, judeus, seja qual for, né, a ideia da nação, é possível alcançar essa graça por intermédio de Cristo. O ponto 2, característica da rejeição de Israel, que é aqui a parte mais... a parte seguinte do capítulo 11. Pastor Ivanei, diga. Só um instantinho antes de você entrar nessa parte da característica, cabe ressaltar uma coisa interessante dentro dessa situação, de como os judeus recebiam essa situação aí da graça se estender também aos gentios, a salvação chegar até os gentios. Porque quando nós vemos aquele fato da conversão da casa de Cornélio, daquelas pessoas que Pedro levou lá o evangelho até aquela família, ali o número de pessoas que estavam lá na casa de Cornélio não eram de judeus, eram gentios. A maioria eram gentios. E a coisa estava tão impregnada na mente do judeu, em relação a essa questão da eleição, de que a salvação é só para o povo de Israel, que quando, através da mensagem de Pedro, aquela família, aquelas pessoas que estão na casa de Cornélio, elas se convertem e depois são batizadas no Espírito Santo, diz que aqueles que eram da circuncisão se maravilharam de que o Espírito Santo fosse dado aquilo. Quer dizer, houve uma quebra. Quase escandalizar, né? Por conta da... Exatamente por essa herança que os judeus tinham de que, não, somos nós e eles, é nós e eles. Entendeu? Isso é uma coisa que nós podemos aplicar até para nós, a igreja, que muitas vezes queremos discriminar pessoas. E a salvação é para todos. Se uma pessoa crê em Jesus de todo o seu coração e se converte, não importa a sua condição, o Espírito Santo pode ali batizar até aquela pessoa. Já vi muitas pessoas que as pessoas dizem, essa pessoa não tem mais jeito. E Jesus salvar, libertar, batizar com o Espírito Santo. Deus tem o desejo de transformar o ser humano
não há como a gente negar isso, e é um Deus benevolente, né? Um Deus benevolente. Ele não leva em conta, né, o nosso passado, né, o que a gente fez, mas Ele está buscando corações contritos, que se arrependam e creem que Ele pode transformar. Isso é algo maravilhoso. Então, aqui o ponto 2 da lição trata sobre as características da rejeição de Israel. Como eu falei, tem uma repetição aqui, né, dentro dessa abordagem, dizendo, né, ela não é final, ela não é final ou definitiva. Isso é, ela não vai se perpetuar no sentido eterno. Isso é, o fato de Deus ele rejeitar não significa que em algum momento ele não vai trazer a condenação. Lembre-se, rejeitar, repugnar, repudiar. A condenação, proferir sentença. Então, tanto para salvação quanto para condenação, vai haver uma sentença de Deus em relação à humanidade. Ok? Isso que a gente precisa entender. Hoje em dia, muito se brinca, né, com a ideia do inferno. A ideia do inferno. Porque o pessoal acaba desconfigurando a realidade da graça, o que ela de fato é, para poder justificar as suas práticas, achando que o fato de Deus ele ser misericordioso, longânimo, de ser um Deus que fornece a graça, de que ele não vai trazer também uma sentença sobre aquilo que nós praticamos, ok? Então isso é gente importante a gente pensar sobre isso. Até nós, pensando em nós enquanto justos, enquanto salvos, nós também daremos conta, né, não para condenação, mas para aferição de galardão, nós também daremos conta acerca do que fizemos ou deixamos de fazer com aquilo que Deus nos designou. Então veja que Deus ele não está alheio ao que a gente faz ou deixa de fazer. Às vezes a gente peca por omissão. Então é importante a gente pensar nisso, porque o fato da rejeição de Deus representar esse repúdio pode ser por uma questão ativa ou por uma questão de omissão daquilo que você deixa de fazer. E aí a revista ela vai novamente trazer essa ideia de ela não ser final ou definitiva, e Israel foi a nação escolhida para ser o berço do Messias, a gente já falou sobre isso, e eles foram, né, confiados ali como oráculos de Deus, receberam, né, vamos dizer assim, em primeira mão ali a news ali sobre essa vinda do Messias. O Antigo Testamento nós temos uma perspectiva de profecias que vão apontar a vinda do Messias. Isso é muito interessante também a gente pensar, porque eles estão, ao mesmo tempo que eles estão distantes em reconhecer e aceitar Jesus como Messias, eles estavam com uma proximidade muito grande ao acesso às profecias que falavam sobre a vinda do Messias. E aí, embora a gente pense naquilo que foi dito aqui, eles pensavam num aspecto diferente de Messias, ok, mas aquilo que é profetizado se configura na prática. Então, ainda que o aspecto, né, vamos dizer assim, visual do Messias não é o que eles esperavam acerca de um rei, a configuração da história se mostra em concretizar aquilo que foi profetizado. E aí, também se baseia-se na liberdade de escolha. Por quê? A rejeição de Israel se dá também pelo simples fato de escolha. A ideia do livre-arbítrio. A gente fala muito sobre livre-arbítrio. Qual é a ideia do livre-arbítrio aqui, pensando nessa rejeição de Israel? O fato é que, individualmente, cada um judeu ele tem a possibilidade de trazer um parâmetro de julgamento acerca de aceitar ou não Jesus enquanto Messias. A ideia de livre-arbítrio é a ideia de que você, de maneira livre, você pode arbitrar sobre alguma coisa, você pode ponderar valores nas suas escolhas. Essa é a ideia de livre-arbítrio. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso aqui é a ideia de quê? Bater a porta. E esse se é o quê?
Ué, a possibilidade de escolha, ué. A ideia de bater a porta é a ideia de um Deus a todo tempo pronto para poder trazer suprimento à sua criação. A ideia de possibilitar a salvação, a ideia de reatar a aliança, a ideia de ter relacionamento. Olha aqui a sequência do versículo. Então, se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa. Se você for fazer aqui uma alusão com essa questão de abrir a porta e entrar na casa, isso diz sobre a questão dos aposentos, onde está a sua ideia de residir, a sua ideia de proteção, é de você trazer Deus para o âmbito mais próximo da sua convivência. Aí fala aqui sobre, e com ele cearei e ele comigo. Qual é a ideia disso daqui? A ideia de quê? Comunhão. Celebrar a presença de Deus. Por isso ele é um Deus, né? Um Deus que como a gente pode dizer, Deus ele seria um cavalheiro, porque ele tem aqui um gentleman. Ele não, o versículo aqui não está batendo que eis que arrombo a porta, não está dizendo isso, eis que eu bato a porta. Então, se ouvir a voz de Deus e você abrir, ele vai entrar. E aí ele vai travar relacionamento, vai ter as questões relacionadas à comunhão. Por quê? Porque a ideia de liberdade de escolha, a ideia de livre-arbítrio, a ideia de poder ponderar. Deus criou o ser humano por si só um ser livre e com entendimento. Desde o Éden, essa é a ideia clara. Deus ele coloca fatores de limitação e de direcionamento para o ser humano em relação às outras coisas criadas, justamente por conta disso. Ele dá a ideia de entendimento para poder discernir e fazer escolhas. Isso é a ideia de quê? Livre-arbítrio. A ideia de que Deus está colocando uma valoração na perspectiva do que o ser humano pode fazer enquanto escolhas. Diga. A nação está, vamos dizer assim, sob um calendário profético, a nação, e até dispensacional. Mas cada indivíduo está pela graça livre. Cada judeu está livre pela graça para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Não depende do calendário profético. Temos muitos judeus que se converteram ao Evangelho, né? E eu diria que todos os demais que não se converteram porque eles estão apegados às questões da tradição mesmo. Só para constar aqui, Vaninho, um pico de 107 Isso é bom? Isso é bom? irmãos online, sim. Gente, a gente está batendo aí... O Alex está falando aqui, já está dando mais jeito que na live do... 107 e edição ágil do nosso cameraman, ó, salva de palmas do nosso cameraman ali, pegando... Vocês não estão vendo, mas a cabeça de todo mundo está aparecendo aí pro mundo todo. As cabeças ali, o negócio ali, que está pegando todo mundo. Maravilha. Vai lá, Giovanni. Vamos nessa. Então, fundamenta-se na própria justiça de Deus. Paulo disse, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, é aquilo que a gente falou, estabelecimento da própria justiça, que tem a ver com o aspecto do ponto 1 também. Então, você vê que a lição ela vai trazendo de maneira repetida essa ideia. Mas é importante você perceber que ele começa no capítulo 10 e vai trazendo ali uma conclusão dentro do capítulo 11, tratando sobre a ideia de obediência e desobediência e também desse aspecto da rejeição. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Isso é Romanos 6:6, 11:6. Significa o quê? Se é pela obra, que função tem a graça nessa perspectiva aqui de justificação pela fé? Que aí a obra ela seria eficaz para isso. Como o pastor Fernando já aqui falou de Efésios capítulo 2, 8 e 9, até Paulo fala em Efésios 2, que é o quê? Para que você não se glorie. Senão, se você pudesse alcançar isso, aí você estava podendo. Então, isso não vem de vós, é dom
de Deus. Ok? Fazia parte dos propósitos de Deus. Olha só que interessante. Romanos 11:11 vai dizer, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Que foi o que o pastor Josiel tentou aqui dificultar, que o pastor Josiel vem com os negócios aqui para poder trazer com mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é exatamente o que já foi explicado. O fato de haver um direcionamento de Deus em relação à nação de Israel não é o fator que impossibilita o plano salvífico universal de Deus. Aqui o que Paulo está falando sobre essa ideia de transgressão é a ideia da transgressão de Israel. Em sua sabedoria e em seu poder, Deus ele utilizou essa rejeição de Israel dentro de um propósito maior, ou seja, levar o seu evangelho a todos os povos, indistintamente, inclusive em relação ao que ele queria mostrar para Israel. Isso que é o mais interessante. A lição em relação a essa perspectiva de rejeição, ela não se dá somente para os outros povos, mas para o próprio Israel, que foi o que o pastor Fernando falou aqui. O próprio Israel vai olhar e falar, calma aí, como assim? Mas eles também têm direito disso? Aquela ideia de exclusivismo. Paulo fala que a igreja é um mistério que estava oculto, né? Fala, pastor. A surpresa em relação à igreja, aos gentios, é exatamente aquilo que Paulo fala que é o mistério que estava oculto. Né? Aquilo que emerge assim num cenário profético de forma surpreendente, que surpreende até os próprios pais da igreja. Né? A igreja é uma potência naquilo que Deus tem como propósito. A vinda de Jesus, na verdade, ela starta um tempo da história de uma participação muito mais abrangente da criação de Deus. Eu penso sempre assim. Na antiguidade, você vai ter pontos muito específicos, né, de participação humana, né, a representatividade singular de cada um desses homens que perpassaram na história do Antigo Testamento, ela é muito diferente do que é hoje. Hoje, de alguma forma, nós temos acesso a poder fazermos coisas por intermédio do poder do nome de Jesus, que antes era só o que a gente via na vida dos patriarcas. Essa é a grande verdade. Então, Jesus ele vem dar poder à sua igreja. Agora, eu posso dizer uma coisa para você. Esse poder todo está relacionado ao corpo místico de Cristo. Fora desse corpo, aí é criptonita, né? Aí você fica fraquinho, não tem como. Então, quando você está perto um do outro, né, dentro do aspecto igreja, é que você ganha força para poder fazer essas coisas que Deus ele possibilitou pelo poder do nome de Jesus. E aqui foi utilizada por Deus para salvar os próprios judeus, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Isso aí... Como diz o pastor Ciro, não tem mamãe me chora. Não tem mamãe me chora. Aí assim, no capítulo 10, versículo 1, Paulo, ele está ali comprometido em suplicar a Deus em favor do povo de Israel. No versículo 11 do capítulo 11, Paulo ele vai sentenciar a salvação para o povo de Israel, né? Com aquela ideia de provocar os ciúmes no povo escolhido e tudo mais, que também a gente acabou falando aqui com a participação dos nossos colegas aqui. E Romanos 11:14, para ver se de algum modo pode incitar a emulação hoje do meu povo e salvar algum deles. Essa palavra emulação aqui nesse contexto está falando sobre uma ideia de provocar, né, um sentimento de igualar, de superar um ao outro. Deus usou essa rebelião de Israel para levá-los à obediência. Veja essa declaração aqui, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O fato é que Deus ele se utiliza de coisas que a gente pouco imagina que ele vai cumprir
o seu plano. Significa que não tem nada fora daquilo que Deus pode conduzir e fazer ser concretizado. Para poder a gente ir para a parte final, porque Deus não rejeitou Israel para sempre. Deus não poderia, de fato, rejeitar o seu povo. É impossível a gente pensar em todo o contexto bíblico com uma ideia de rejeição permanente e definitiva de Deus em relação a Israel. Por que isso? Primeiro, por causa da fidelidade do seu amor para com a nação escolhida. Um dos atributos de Deus é a sua fidelidade e também o seu amor. Nós falamos aqui sobre a justiça, quando nós pensamos nesse parâmetro em relação ao amor, mas a fidelidade, né, o nosso pastor ele sempre fala, né, que o fiel cumpre aquilo que se obriga. Então, na verdade, Deus, nos seus preceitos, na condução da criação do mundo, ele resolveu fazer de uma forma com que ele apenas cumprisse a sua fidelidade. Promessa é feita, promessa é cumprida. A gente tem, né, uma passagem em Deuteronômio capítulo 7, do 7 ao 9, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos de qualquer outro povo, pois eres a menor entre todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o ama e cumpre os seus mandamentos. Deus ele não se furta de cumprir aquilo que ele prometeu e que isso alcance gerações. Isso significa, meu irmão, que por conta da fidelidade de Deus, por conta do amor de Deus, as promessas que ele tem feito nas nossas vidas, na sua casa, na sua família, vai se cumprir, não somente nessa geração, mas até 1000 gerações à frente, porque ele é um Deus fiel e um Deus de amor. Deus, ele também não rejeitou Israel para sempre por causa da posição de Israel no plano de redenção da humanidade. Por intermédio de Israel, Deus ele trouxe provisão ao mundo, porque ele enviou o Messias vindo de lá. O Filho de Deus nasceu em Belém da Judéia e o plano de redenção foi revelado ao mundo ainda no Antigo Testamento. Os profetas falaram sobre a vinda do Messias. O Messias veio e cumpriu o seu plano. A vinda do Messias, a obra na cruz do Calvário, também foi uma forma de Deus manifestar a sua fidelidade e provisão. É o amor de Deus manifesto como sacrifício para poder nos alcançar. A gente pensar que existe algum tipo de superioridade de Israel em relação ao mundo gentílico, isso pode parecer evidente por conta do que poderíamos dizer o privilégio de poder ter vindo dali o Messias. Mas veja, Paulo vai falar em Romanos 11, do 15 ao 18, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos, e se forem santas as premissas da massa igualmente, o será a sua totalidade, se forem santas a raiz, porém os ramos o serão. E se alguns ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e se tornaste participante das raízes e da seiva e da oliveira. Não te glories contra os ramos e te glories. Sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz em ti. Meu irmão, você não tem noção, como eu falei aqui, do privilégio que nós temos de termos sido feitos filhos de Deus, de podermos ter alcançado em Cristo essa graça que nos traz salvação. Mas também porque não foi a rejeição para sempre, por causa da aliança e das promessas feitas por Deus a Israel. Deus nunca falha em relação às suas alianças e promessas. Lembra que eu falei no Antigo Testamento, Deus trabalhava fazendo com que essas dispensações possibilitassem uma nova fase onde Deus se aliançava com a humanidade. E mesmo com toda desobediência, Deus ele vai ponderar que as suas promessas alcancem Israel, mas também nos alcance. E assim,
todo Israel será salvo, como está escrito, virá o Sião, o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Essa expressão todo Israel aqui, ela não se trata de uma referência na totalidade dos judeus. Aí você vai ter que lembrar do aspecto relacionado à individualidade, que diz respeito ao livre-arbítrio. Ele vai tratar de que cada um judeu voluntariamente poderá fazer a escolha em relação à aceitação de Jesus como Messias. Mas também Deus ele não rejeitou Israel para sempre por causa da sua justiça. A justiça de Deus ela é baseada no amor. E o amor de Deus é uma manifestação clara da sua justiça. Uma justiça e um amor que nós não podemos mensurar. É o único meio suficiente de nós salvarmos, para poder nós nos achegarmos a Deus de maneira pessoal, é por meio da graça. Paulo trata isso em Romanos, Paulo trata isso em Gálatas. E para nós concluirmos essa noite, Deus ele tinha um plano de resgate para a humanidade. Deus fez com que isso pudesse ser abrangente, pudesse alcançar a todos. Deus estabeleceu, por intermédio do seu povo, um plano para enviar o Messias. O Messias veio, cumpriu a sua obra. Pensar em rejeição é pensar que Deus em algum momento ele pode repudiar aquilo que a humanidade faz, mas também é pensar que essa rejeição ela não é definitiva, ela não é para sempre. Deus quer prover salvação para a tua casa, Deus quer prover salvação para a tua família, porque Deus, ele é um Deus longânimo, misericordioso, um Deus de poder, um Deus de glória. Nessa noite nós temos que pensar, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque por Ele e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, glória eternamente. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Meu Deus! Divanei, Deus te abençoe, meu filho. Caramba, deu um negócio para você. Quem está dando aula é Divanei, filho. Só pergunta. Eu venho com 300 coisas na cabeça para me lembrar aqui. O Fernando me faz pergunta difícil às horas da noite. Plenitude de gentios. Explica, Fernando. Eu não. Tu perguntou? Por favor, responda. Pode, André. Eu entendo que é um tempo de enchimento do findar da graça. Isso aí. Isso aí. Fala para o microfone, pessoal. Fala aí. Estamos online ainda. Os caras fazem perguntas difíceis ali. É difícil. Vai. O termo que Paulo usa, Romanos 11, eu entendo se referir ao tempo de acolhimento para os gentios, em vista da rejeição dos judeus, que eles voluntariamente, que o Vaninho falou, fizeram em relação a Deus. Só um ponto aqui, 30 segundos. Teve aqui, há uns anos atrás, um homem que, para mim, é de clareza profética, um dos maiores, que é John Regui. Ele falou uma expressão que a gente tem que carregar para entender a Bíblia, para não fazer uma hermenêutica fraca, né? Ele diz que Israel é o relógio de Deus. Acho que Vera fez citação aqui hoje. Então, muito legal, até poético isso aqui. Não, é verdade, é verdade. A gente interpreta na parábola de Jotão, Juízes capítulo 9, ele citou a oliveira, né, de Romanos 11, que Paulo diz. Quando Jotão diz que as árvores fizeram uma reunião para ter um rei sobre si. Ele fala as 3 árvores, né? Por último, espinheiro. Ele fala de videira, que recusou. Videira representa Cristo. Eu não vou abandonar o meu fruto, que agrada a Deus e aos homens. Depois vem a oliveira. A oliveira, sim, está relacionada aos gentios, somada aos judeus convertidos. Romanos capítulo 11. Não vou abandonar o meu fruto, que agrada a Deus e os homens. E a figueira. A figueira, ela não fala isso, que o fruto dela agrada a Deus e os homens. É Israel, que ela não conseguiu agradar a Deus por causa do seu endurecimento de coração.
mas Deus não os excluiu. Aí todo Israel será salvo, Romanos capítulo 11, ainda que Israel seja como a areia da praia, o remanescente que será salvo, Isaías 10, 22. Eu entendo que seja isso basicamente. Eu não quis explicar para o André poder fazer isso aí. A beleza final de tudo isso, irmãos, dessa situação entre o povo de Israel e nós, que fomos enxertados na oliveira, né, é quando nós nos reunimos no final. A beleza tremenda que vai ser a nossa união entre nós, o povo da graça, que creu em Jesus pela fé, com esses que tinham a promessa e que por um pouco rejeitaram, mas Deus não os rejeitou definitivamente. E no fim, quando chegar a plenitude dos gentios, conforme o André falou, o tempo da graça se encerrar, aí o relógio começa a andar, até que se complete todo o plano e propósito de Deus, de reunir um só povo, um só rebanho, uma só grei. Isso é que é lindo. Rapaz, Fernando hoje estava impossível ali, mano. Porque ele fez a pergunta ali, eu falei, não vou nem responder, mano. André, muito obrigado. Mas eu estava pensando, quando eu vim aqui para falar aqui, eu estava pensando em negócio do tempo de Israel, de Apocalipse 1, acho que é 7 ou 8, diz, né? Olharão aquele a quem transpassaram. Esse será o momento, né? E ele fala, caramba, né? Como diz hoje, demos mole, né? Demos mole, né? Vacilamos. Era esse cara mesmo. A gente ficou esperando até hoje, né? E aquele que para nós era de vir já tinha, né? Na verdade já esteve aqui entre nós e nós o rejeitamos. E a Bíblia diz que lamentarão. Lamentarão, porque aí a questão salvífica já não será mais, né? Digamos, pela graça mediante a fé. Aí vai ter outras coisas envolvidas nisso aí. E eu só estava pensando o seguinte, quando eu vim aqui para falar isso aqui, eu estava pensando, cara, aula fantástica do Divanei. E o desafio que tem é você traduzir isso para quem não é estudioso, como as pessoas que estão aqui, né? Mas dos que estão aqui, né, tem um conhecimento, tem uma percepção diferente da maioria do povo da igreja, não é? Então traduzir esse miúdo vai ser um grande desafio, mas eu tenho certeza que o Evaninho vai fazer isso muito bem, não é? Vai dar graça, porque, na verdade, essas 3 últimas lições, o Evaninho falou assim, essa aqui é mais difícil. Quando eu falei sobre soberania de Deus, que implica essas questões de escolha, livre-arbítrio e tal, eu falei, cara, essa aí é complicada. Ivana, quando eu veio falar semana passada de obediência e desobediência, falou, essa é difícil pra caramba. E combinou com essa aqui. Na verdade, todas elas têm uma, porque tem implicações. Não, na verdade, aqui tem muita gente, Fernando, acredito, tem muita gente hoje no online, gente aqui, inclusive, que vai ministrar essa lição. E aí eu vou apelar para os irmãos, assim, sejam práticos, né? Sejam práticos. Fale para o coração do povo. Não fica preocupado, né? A Ivana estava falando o seguinte, eu não vou falar sobre intervalo parentético para poder explicar essas coisas todinhas, porque estou aqui diante aqui do historiador, antropólogo, doutor em letras, né? Jailton Lima. Corre o risco realmente da gente não se fazer entendido. Não é? Exatamente, é por aí. É por aí. É isso. Então, quando você fala na questão de obediência e desobediência, é exatamente nisso aqui. A gente pegar aquilo que é, né, digamos, para você estudar e entender os tempos, né, e o relógio de Deus, a gente trazer para a aplicação aqui, né? Que a graça de Deus esteja sobre a vida do Edivanei. Tenho certeza que vai estar. E na vida dos irmãos que vão ministrar aqui. Olha, muito obrigado por vocês que vieram aqui hoje. Sei que tem gente aqui que veio pela primeira vez. Quem veio aqui pela primeira vez aqui? Né? Deus abençoe. Prazer tê-los aqui conosco. Né? Façam aqui da Beriana o lugar onde você pode chegar aqui e perguntar. Nem sempre a gente vai responder, não. Não vou deixar você com essa... Nem sempre, né? Tem algumas questões que são complicadas, não é? E às vezes merecem até mesmo tem interpretações diferentes, digamos assim. A gente sempre prima por responder aquilo que está de acordo com a nossa linha de pensamento enquanto assembleanos. Mas a gente consegue discernir que realmente há questões
complicadas às vezes, não é? Uma das questões complicadas, por exemplo, eu deixei até de falar isso aqui, quando eu falei sobre a soberania de Deus e a gente fala sobre predestinação, tem uma citação muito bacana, citação não, uma ilustração do pastor Josué Brandão. Eu esqueci de falar isso aqui, mas é porque vale a pena para a gente poder entender esse contexto aqui. Ele estava dizendo que ele estava num shopping em Feira de Santana, na Bahia, e já veio isso, né? Estava em Feira de Santana, na Bahia, e aí ele viu duas pessoas discutindo, e ele fez aquilo que as nossas mães dizem para a gente não fazer. Ficar escutando conversa dos outros e se meter na conversa dos outros. Né? Eles estavam discutindo sobre predestinação. Predestinação, livre-arbítrio e tal, uma visão arminiana, outra uma visão calvinista, e os caras estavam quase que brigando ali. E ele parou, e um deles mais exaltado perguntou, tá olhando o quê? Quem, né? Tipo assim, né? Os crentes às vezes ficam meio... Né? Aí ele falou, não, rapaz, eu só estava pensando aqui que vocês estão discutindo esse negócio aqui, mas há mais de 500 anos, os maiores teólogos, os maiores teóricos, gente da prateleira de cima do estudo da Bíblia, vem se debruçando sobre isso e discutindo, e até agora não chegaram a um consenso. Você acha que vocês dois aqui num shopping, 10 horas da noite, em Feira de Santana, vão resolver essa questão? Pô, aí os caras realmente e tal. Então, tem alguns aspectos que são interessantes a gente conhecer, a gente entender, mas o papel do professor, porque nós não estamos na igreja, não é um seminário teológico. A gente às vezes fala, a escola bíblica dominical tal, mas a gente tem que falar com graça ao povo. O povo tem que entender. Tem que entender. Se você vier, às vezes, preocupado, e eu estou falando aqui para professores aqui, às vezes em mostrar toda uma erudição, todo um conhecimento teológico, o povo, peraí, isso aí eu não entendi nada. É só você prestar atenção, às vezes, de vez em quando eu fico aqui, as pessoas falam assim, olha, gostei muito desse professor, ele trouxe aqui, consegui entender, isso é que vale a pena. Né? É isso. Quando a gente quiser uma coisa assim, e é muito legal, porque aqui na Beirena a gente tem isso. A gente dá, né, um caldo mais grosso, né, dá um mocotó e tal, mas é isso. Como professor, você tem que falar no coração do povo. Entendeu, João? Não é? Deus abençoe, Divanei. Fiquei ali vibrando ali. Eu sei que o pastor José tentou de todas as maneiras. O Josiel e seus blue caps hoje, eles estavam impossíveis. Alex com suas perguntas de testemunho de Jeová. Mas, como é que a gente, como diz lá na Bíblia, a vingança é minha, diz o Senhor, semana que vem teremos o pastor Josiel ministrando pra gente. E aí eu já vou preparar a partir de hoje, pelo menos 5 perguntas desafiadoras para trazer aqui, né? Vou trazer Sepúlveda e os, né? E outra coisa importante que eu quero falar com os irmãos se prepararem, não para essa sexta-feira agora, mas na outra sexta-feira, nós vamos adiantar a lição 12. Em vez de ser a lição 11, que é o deveres políticos do cristão, nós vamos fazer a lição 12, que é a unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque o nosso pastor, ele vai no dia 18, ele vai falar sobre a questão da política. Aí vai ser uma lição que vai ser transmitida para todo o campo e tal, então vai ter essa troca, tá bom? Só para os irmãos saberem o que está acontecendo daqui para diante. Ok? Olha, muito feliz com a presença de todos vocês aqui hoje, né? Irmãos ilustres, gente que veio aqui. Vaninho está prestigiado, ou tu está dando não? Pão com mortadela e trintão para a pessoa aqui, né? Jesus, olha, eu vou dizer o seguinte, o cara, tela, o Gilson foi tirado ali estava na bolha de plástico do Michael Jackson, voltou, coisa linda. Vou pedir aqui, o pastor Celso está aqui, entre nós aqui, vários pastores, pastor também, o pastor Luiz Henrique, pastor Luiz Henrique está com a gente aqui, né? Gente boa, cara, o pastor Bruno. Ué, Vaninho, tá prestigiado, mano. Eu vou... Brincadeira não. Acho que não... quem quiser, a gente não vai passar mais lista, porque às vezes algumas pessoas assinavam a lista e depois acabavam entrando no grupo 5, 6, 7 da escola beriana. Fala, mas eu recebo 5 grupos. Em 5 grupos. Pois é, então é só para quem quiser participar, não está ainda em grupo nenhum, para ter informações. Pastor, por favor. Sim.
Não, eu achei assim uma roupa assim de considerar que a oração que o pastor Celso vai fazer não será uma oração de poder. Eu achei isso quase que uma injúria, calúnia e difamação. É o mínimo que eu espero, mano. Né? José Celso, por favor, Deus abençoe. Quero mais uma vez ressaltar, né? Nossa doutora Cíntia, né, esteve hoje no nosso podcast. Amanhã esse podcast vai ser veiculado sobre trans no esporte. Né? O Vaninho falou que foi altíssimo nível, coisa da NASA. Né? Coisa linda. Aproveito e falo com os irmãos, menciono os irmãos. Vão na verdade, no NPC, coluna Ciência e Fé, lá da Fábrica EBD, tem um texto que, né, coaduna com isso aí, que é do Dr. João lá, que fala sobre exatamente isso. Ele fala sobre... Ó, o título é Covid-19 e fala em biótipo. Covid-19, psicologia e biótipos. Cara, aí, vale a pena. Ia falar alguma coisa, Fernando? Hoje eu vi um artigo aí, uma teóloga católica com clara tendência progressista lá. Né? Católica, da libertação, né? Da libertação, fazendo uma conclamação às mulheres evangélicas. Eu vi, você mandou para. Eu vi. Contra o nosso candidato. A presidente, entendeu? E ali pelo viés de algumas que já aderiram, que aderiram essa forma de... E ela começa o artigo dela dizendo assim, nós queremos derrotar Bolsonaro, né? E contamos com as mulheres evangélicas. Eu vou, se permitir, vou estar lá na fábrica EBD ali, no grupo da EBD, para quem quiser. Responderei a ela com um versículo que não está na Bíblia, está no Talmud. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Eu botei lá uma pergunta retórica lá para algumas irmãs aí. Cadê as mulheres vitoriosas para responder à altura essa mulher? Entendeu? Porque ela merece, já que ela tornou pública a ideia dela, né, querendo trazer as mulheres evangélicas para esse confronto, né? Bom, se o principal mentor dela consegue 49 numa live, a gente vai ficar dando às vezes audiência para esse. Mas é contra a porra. Vai dar mole não. Queima ela na oração agora. Querido Deus, queremos te agradecer por tudo que foi realizado nesta noite, pela vinda de cada um dos teus filhos aqui neste lugar para aprender a tua palavra, Deus. Ó Pai, continua abençoando a direção, Senhor, desta escola bíblica, Senhor. Cada um dos teus filhos, que o teu Santo Espírito cada vez mais possa estar dando inspiração, Senhor, para trazer a tua palavra aos nossos corações. Agora, Deus, nos despeça em tua rica paz, nos levando, nos cobrindo com teu sangue para o retorno para os nossos lares. Fica conosco, Pai. Nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Só para provocar. Viu, pastor? O que é uma oração de poder? Eu ia chamar o senhor. E aí, Deus abençoe a todos. Obrigado, Vitor.